menopausei mesmo aos 35 anos. Eu descobri aos 36, mas eu menopausei aos 35 anos. E foi um choque, assim, um choque total. Porque eu fui mãe aos 30, Manu nasceu, e a minha ideia, voltando, você fez uma pergunta, o que você sonhava? Eu sempre sonhei em ter 2 filhos, sempre. Até porque eu tenho uma irmã, então eu falava, esse sentimento de irmão, pra mim é incrível, né? E aí eu falava, eu quero ter 2 filhos. E aí quando o Manu nasceu, falar é fácil, né? Dura é você viver a prática. E aí eu tive dificuldade para amamentação, e aqueles primeiros 15 dias do Todos os recém-nascido em traumas. casa, E aí eu falei, opa, vamos devagar, né? Quero 2 filhos, mas neste momento não. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei pro meu médico pós-parto, e eu falei para ele, olha, como que vai ser? Aí ele falou, olha, Jamile, você teve tanta dificuldade para engravidar, se você realmente quer ter mais um filho, eu não usaria nenhum método contraceptivo. Aí eu falei, não, sabe aquela história de que quando você não quer, as coisas acontecem? Então, comigo funciona muito. A gente faz planos, Deus vai lá e resolve. Eu falei, Olá, eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e hoje a gente vai falar de menopausa precoce. Eu convidei a Jamile Monari, que passa por isso, para compartilhar com a gente de todas as emoções que ela sentiu durante esse processo. Jamile, seja bem-vinda. obrigada, Jamile, você é farmacêutica. sou farmacêutica. Então, não vai ficar falando para a gente termos técnicos, porque senão eu vou ficar aqui desesperada sem entender. Tá Mas, bom. Jan, no Brasil, a gente tem aí um número de só 5% das mulheres que tem problema de menopausa precoce, que a gente fala que é abaixo dos 40 anos. É isso. Como é que foi tua história? Eu fui diagnosticada com endometriose aos 14 anos, num grau já muito elevado para a idade, que era grau 4. E até aos 17 eu passei por 3 videolaparoscopias e não segurava, porque não pode menstruar. E eu menstruava mesmo com hormônio via oral. E doía? Muita cólica, era horrível. Isso Cólica mesmo. atrapalha a vida da menina, né? Muito, perdia período escolar, tinha que ir pro hospital às vezes, eram dores bem intensas. Já começa mesmo. no trauma, já começa aí no Floral de Bar, Star of Bethlehem pro trauma. E aí? E aí, com 17 anos, eu tinha feito uma videolaparoscopia e a endometriose continuava ainda, estava muito alta e o médico falou, olha, nós vamos ter que induzir a menopausa com fármacos, com medicamento, porque só os hormônios não seguravam. E aí eu usei uma medicação que eram umas injeções que você toma direto na barriga. Com 17 anos, indução de menopausa? Com 17 anos. Aí eu usei essa injeção por 6 meses, era uma a cada 28 dias, e que é uma dosagem maior, ela age mais local. E aí depois, ele falou, daqui 6 meses a gente continua com os hormônios via oral para ver como vai ser, se vai responder. E aí funcionou. E os sintomas eram da menopausa mesmo. Então eu sentia muito calor, tinha os fogaços, era horrível. Com 17 anos. Com 17 e aí passou? anos. Aí passou. Naqueles 6 meses foram bem difíceis mesmo, porque eu lembro que a gente pegou um período de inverno, então eu no meio da aula tinha que parar tudo, tirar casaco, aquele calor insuportável, dava muito mal-estar, náusea, então foi um período bem difícil. Aí, Mas isso, tomar hormônio incorre no quê? Qual é o problema que pode te dar depois, que poderia te dar você tomando hormônio tão cedo para induzir a menopausa? eu já tinha começado com os hormônios via oral muito cedo, aos 13 anos, quando eu fui diagnosticada oficialmente com endometriose, já no grau 4. E hormônio no corpo péssimo, a longo prazo, esterilidade, trombose, os riscos eram muito grandes. Nossa, mas naquele momento, hoje até que não, mas naquele momento era o único caminho. E como é que funciona isso para uma pessoa que sempre quis ser mãe? Pois é, muito complicado, porque aos 14 eu não tinha maturidade para compreender, porque eu lembro do médico falar, olha, você vai ter dificuldade para engravidar, mas aos 14
você não tá preocupada. E eu não ouvi a palavra, você não vai engravidar. Eu ouvi a palavra, você vai ter dificuldade. E aí eu lembro, eu sempre tratei com o mesmo médico, até hoje eu mesmo. E eu lembro que depois, já na vida mais adulta, ele sempre falava: e aí? Você tem prazo de validade. E aí, vamos tentar engravidar? Quando que vai ser? Você já casou? Ele sempre questionava por conta disso. E aí eu fiquei com esses medicamentos por 6 meses, depois a gente conseguiu manter só no via oral. Mas eu fiquei 3 anos realmente menopausada, com fármaco, com Dos medicação. 17 aos 19 anos. Exatamente. Total, sem menstruação. Só que os sintomas mesmo, eles foram diminuindo, melhorando nesse passar desses 3 anos. Aí passou esse período, aí eu já comecei a diminuir os injetáveis e já começar só com via oral para manter. E aí diminuía às vezes aumentava. Aí fazia uma videolaparoscopia cada 6 meses para ver como estava. Aos 14, numa das vídeos, o médico chamou os meus pais e falou: olha, vocês têm que assinar um termo que a gente está indo pro centro cirúrgico. E pelos exames, ela corre sério risco de já perder o ovário direito, porque tá cheio de foco. Eu não sei o que vai dar, se vai dar para cauterizar e salvar, ou se vai ter que retirar. Imagina o trauma dos seus pais. Muito. Gente, a gente está aqui numa conversa pensando só no floral de Bach Star of Bethlehem, porque é o floral que a gente usa sempre para todos esses traumas, né? Porque existem fases da vida que a gente pensa que teria que ser perfeita, né? A fase dos sonhos, Sim. a fase que os hormônios estão alterados e você tem que sentir que você pode tudo, né? E é muito difícil porque, assim, quando você menopausa na idade normal, você tem uma maturidade aos 14, 15, 18, Nem eu tava sempre entrando na também, viu? faculdade. Nem sempre. Eu vou falar esse lado aqui agora. Mas o que você sentiu com tudo isso? A Jamile, como é que ficou a Jamile com esse Nessa trauma? idade, Você pensava o quê? então, nessa idade eu tinha medo. Você tinha Medo medo? do futuro, medo de como eu ia chegar na vida adulta na questão de ser mãe, de poder gerar, e eu tinha muita dor, né? Então, atrapalhava tudo. Eu ia me casar, como ia ser a minha vida? Então, me preocupava muito, mas era o medo. Naquele momento era medo. Eu não tinha, acho que, maturidade para entender outras coisas. Então, naquele momento era só medo, insegurança, era isso. Tudo gerado pelo trauma. E aí, depois, os meus sentimentos, assim, de maiores veio aos 36 anos. Porque quando eu fui mãe aos 30, por um milagre, eu fiz 2 inseminações artificiais, eu fiz 2 fertilizações e não engravidei. E tudo isso foi por conta da endometriose e desse no meu processo caso, de sim. antecipação de menopausa e tudo mais, de hormônios. Aos 17, lá atrás, quando eu fui menopausada, o médico falou para mim: olha, você vai entrar numa menopausa precoce. Mas, claro que isso era suposições, E né? estava tão distante, né? Quando você tem 17 Exatamente. anos, você pensar em 40 é muito distante. E mesmo as pesquisas sobre endometriose, era para você ter uma ideia, na região de Campinas, que é essa cidade gigante, só existia eu e uma outra moça de 19 anos que tinha diagnosticado a endometriose numa idade tão nova, porque a endometriose ela começou a aparecer em mulheres já mais velhas que descobriam quando não conseguiam engravidar. Mas Então, aí você engravidou. aí E eu como engravidei. foi essa surpresa? Nossa, a maior da minha vida. Porque eu já tinha desistido, né? Meu último tratamento foi em setembro de 2011, quando eu fiz uma última fertilização. E aí o médico falou pra mim: olha, Jamile, eu lembro até hoje, eu tava sentada assim, ele fez assim: você quer muito ser mãe? Falei: quero. Ele falou: você sabe que para ser mãe você não precisa gerar? Falei: sei. Ele falou: então procura um orfanato. E Porque você suas já estava, chances... né, procurando, né, quando você engravidou, Já, né? eu sempre tive a cabeça muito boa. Eu acho que por conta disso. Quando você descobre muito cedo que você pode não... Eu acho que eu trabalhei muito isso dentro de mim. Sobre a possibilidade de ser mãe e não gerar.
E para mim era muito bem E tudo resolvida essa bem, questão. que bom, Muito, que graças bom. a Deus. E aí, isso foi em setembro, eu fiz, não deu certo. Não é fácil, porque eu estava vindo já há 4 anos desse faz tratamento, espera, são 12 dias para você saber o resultado, envolve o financeiro, porque são tratamentos caros, envolve muito o emocional, é aquela angústia, e aí você faz o beta e dá negativo, e aí É aquele muita decepção, chororô, né? Muita decepção. muito, muito. E toda vez que eu fazia dava negativo, eu falava, não vou mais fazer, chega, não aguento mais. Tem a questão física, porque você engorda muito, porque é muito Aí mexe hormônio, com a toma autoestima. tudo. É. É um auê. É tudo muito difícil. E aí, Engravidou, foi uma aí festa. engravidei Manu é o meu milagre mesmo. Manu tá com quantos anos agora? 10. 10 anos. 10 anos. E aí eu ouvi do seu marido uma vez, ele falou, apaixonadíssimo por você, e ele disse, nossa, Jamile dorme pouco, ela tá na menopausa. Aí eu falei, nossa, mas quantos anos essa moça tem? E na época acho que eu estava com 38, 39, alguma coisa assim. Isso para mim soou péssimo. Eu falei, como? Não, isso não é. Ele falou errado. Era isso? Não, Ele não tinha falado errado? não, eu menopausei mesmo aos 35 anos. Eu descobri aos 36, mas eu menopausei aos 35 anos. E foi um choque, assim, um choque total. Porque eu fui mãe aos 30, Manu nasceu, e a minha ideia, voltando, você fez uma pergunta, o que você sonhava? Eu sempre sonhei em ter 2 filhos, sempre. Até porque eu tenho uma irmã, então eu falava, esse sentimento de irmão, pra mim é incrível, né? E aí eu falava, eu quero ter 2 filhos. E aí quando o Manu nasceu, falar é fácil, né? Dura é você viver a prática. E aí eu tive dificuldade para amamentação, e aqueles primeiros 15 dias do Todos os recém-nascido em traumas. casa. E aí eu falei, opa, vamos devagar, né? Quero 2 filhos, mas neste momento não. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei pro meu médico pós-parto, e eu falei para ele, olha, como que vai ser? Aí ele falou, olha, Jamile, você teve tanta dificuldade para engravidar, se você realmente quer ter mais um filho, eu não usaria nenhum método contraceptivo. Aí eu falei, não, sabe aquela história de que quando você não quer, as coisas acontecem? Então, comigo funciona muito. A gente faz planos, Deus vai lá e resolve. Eu falei, não, eu agora eu quero esperar para ver se é isso mesmo, mãe de primeira viagem, eu vou esperar, vou me dar esse tempo. Ele falou, tá bom, então vamos tentar o DIU. E aí outro trauma gigante. Como mulher sofre, não? Muito, porque eu tenho útero retrovertido para ajudar. O que é isso? O útero, ao invés dele ter o formato normal, não chega a ser uma anomalia, mas é um formato diferente. Ele não é assim, ele é para trás. E como é isso para você me dizer que você tem um útero diferente? Tudo bem para você? No começo eu achava estranho, mas isso também pode ser uma das causas da endometriose. Entendi. Por conta entendi. disso. Então eu aprendi muito sobre isso. As cólicas, inclusive, eram maiores por conta disso. E aí, voltando, aí eu peguei, aí o médico tinha me dito, né, por conta do útero retrovertido, ele falou, vamos colocar o DIU, ele falou, pode ser que você sinta um pouco mais desconforto do que uma mulher com útero de posicionamento normal, mas vamos tentar, vamos. Aí eu desmaiei no consultório. Uma dor horrível, mesmo. terrível. Aí não conseguiu colocar. E tudo isso será que tem a ver por causa da tua endometriose? Eu não sei te dizer, eu acho que é mais por esse formato, por essa questão anatômica mesmo. E aí tudo é um desgaste Isso emocional. você tinha quantos anos? 30 anos quando ela nasceu? Você pôs o 30 DIU logo anos. depois? 30 anos, foi logo depois. Manu nasceu em setembro, isso foi em outubro já, né? Acaba aquele período de que você tem que aguardar, já foi logo em seguida. Uhum. E aí, vem todos os desgastes. Aí tive que brigar com o convênio, porque o convênio não queria liberar uma internação. Mas você acabou de ter um bebê, tem uma internação, vai ter que ter outra. A vida não é fácil. Não. O caminho, ele não é reto, Não. né? Mas eu digo e disse isso hoje para um amigo meu, às vezes está tudo tão difícil, mas que aí você fala, mas pode piorar. Não, chega uma hora que tem que melhorar, porque não fica ruim para sempre. Não né? fica. Só que nessa hora, você já estava vulnerável,
você estava sensível. Eu só queria Aí resolver aquilo. exato. E aí parece que começa a aparecer um monte de É, obstáculo e a gente perde a razão das coisas, é. porque você fala tudo dá errado, E né. assim, até mesmo no parto, coisas que me marcaram, assim, bem no dia que a Manu nasceu, nasceram muitas crianças, até era o comentário geral, assim, na área da maternidade. Nossa, você viu quantos bebês? Nasceram 17 bebês. É um número muito grande para um único dia. E aí, o centro cirúrgico lotado, e eu era a única mãe que sentei e meu bebê não estava lá comigo. Por quê? Porque eu fiz uma cesárea, então a Manu nasceu super bem, saudável, graças a Deus. O médico falou: olha, eu vou aproveitar que você já tá aqui, está com muito foco de endometriose. Eu vou te fazer uma cirurgia já. Nós vamos aproveitar. Então a Manu foi para todos os primeiros recebimentos com o pediatra e tudo, e eu fui anestesiada. Então eu não acordei na recuperação como todas as outras mães. Eu acordei vindo de uma anestesia geral. Então eu Como acordei. foi isso para você? Essa foi a pior parte. É, o que você Foi sentiu? angústia, porque você olhar para o lado, ver todas as mães ali com as suas enfermeiras tentando amamentação, e eu lembro que eu acordei muito sonolenta por conta da anestesia, e aí com muita náusea, muita náusea. Aí eu lembro que eu falei, eu tô com muita ânsia. E aí a enfermeira veio e falou: você quer tentar sentar um pouco? Eu falei: quero. Só que eu também tinha tomado a peridural, então eu não sentia da cintura para baixo. Então é uma sensação horrível, E horrível. tudo que você queria era estar bem para poder receber tua É, e bebê, aí eu lembro que. amamentar, como todas as mães. Exato. Eu lembro que É. quando a enfermeira chegou, eu falei: cadê minha filha? Aí ela falou assim: calma, ela já vem vindo, já que você estava apagada, você acabou de acordar, eu vou tentar te sentar. Aí ela me sentou, aí eu lembro do esforço que eu fiz para estar bem, porque todas as outras estavam. Por que eu não? É, então, começa você sabe que Essa cobrança essa já. cobrança, culpa, Daí eu né, queria porque estar a gente tem que bem. estar perfeita e tem que ser tudo igual a gente vê, É, né, você já nasceu o nenê, você já vai ficar é. magrinha, tem Você aquele quer monte de participar daquilo leite como todo e tá mundo. toda alegria, você já tá toda maquiada, perfeita, que eu sei É. que você deve ser super vaidosa, né, e deve ter sido impactante. Pô, eu lembro que quando a enfermeira me sentou, veio aquela náusea, e aí ela falou: você tá pálida. Eu falei: não, eu tô bem, eu não tava bem. Mas eu queria estar bem naquele momento. Eu falei: tô ótima. Você pode trazer minha filha? Eu quero, eu só vi minha filha na hora que ela nasceu. Tá me dando angústia isso. Eu lembro de ter usado essa palavra. Ô Jean, e aí, como foi receber a notícia da menopausa com 36 anos? Foi terrível, porque uma coisa é quando você. E nesses próximos 5 anos, desde o nascimento da Manu, eu não pensava em ter outro. Eu pensava em ter outro filho, mas não naquele momento. Que envolvia N coisas. Aos 35, eu resolvi, até porque Manu começou a questionar: mãe, eu não vou ter um irmãozinho? Bom, chegou o momento. Só que naquele período todo eu não tinha ficado sem hormônio. Então eu não menstruava, eu não sabia como estava. Aí eu lembro que eu fui até o meu médico, ele falou: olha, o primeiro caminho é, vamos fazer um exame agora, já com você usando os medicamentos, e daqui 20 dias a gente vai repetir. Aí eu parei com os medicamentos, como era esperado, parei com a medicação, já logo menstruei. Veio uma menstruação super normal, não tive tanta dor, eu achei o máximo. Aquilo, eu falei: nossa, todo mundo fala que a cura da endometriose pode ser um parto. Ai, nossa, eu tô É ótima. mesmo, eu já tinha ouvido falar isso É, mesmo. falei: nossa, tá tudo perfeito. E aí, esperei os 20 dias e repeti o exame. Coincidentemente, nesse período, eu mudei de casa. E aí eu comecei a achar que a casa onde eu tinha mudado tinha algum problema. Eu falava: essa casa acho que é uma estufa, porque ela é quente. Liga o ar-condicionado, vamos instalar ar-condicionado. Ai, Tá olha. tudo. E aí eu comecei a sentir um mal-estar. Só que, como eu tinha parado com todos os métodos contraceptivos para tentar engravidar, com 25 dias eu botei na minha cabeça que eu estava grávida, porque eu tinha um mal-estar terrível. De manhã eu ficava enjoada, tudo me dava enjoo, era um calor insuportável. Falei: tô grávida. Engravidei. Nossa, que incrível. Engravidei quando eu quis, perfeito. E aí, comecei a trabalhar aquilo dentro de mim, estou grávida. E até cheguei a ligar pro meu médico e falar: doutor Antônio, olha, incrível, tô grávida. Ele, nossa,
que legal, é o segundo milagre na sua vida. E aí os resultados dos exames ficaram prontos, eu fui buscar, cheguei no trabalho, abri os exames. Quando eu comecei a olhar os exames, eu falei: "Nossa, a moça do laboratório imprimiu errado. Poxa vida". Deixei de lado, eu tinha consulta com o meu médico dali 3, 4 dias. Passei no laboratório de novo e fui comentar com a moça. Falei: "Olha, eu vim aqui, lembra? Peguei", falei: "Mas acho que você imprimiu errado. O nome até tá certo, tudo, mas esses exames não podem ser meu, porque esses exames é de uma senhora". Eu lembro que eu usei essa palavra Nossa. pra ela. E aí ela falou: "Olha, não, não tem esse tipo de erro, são seus exames". Aí eu catei os exames, eu lembro que eu entrei no carro, olhei, aí eu chorei, e aí a ficha caiu, eu falei: "Meu Deus, eu tô menopausada". Já era, passou. Só que ao mesmo tempo, eu não tinha ouvido de ninguém, tudo aquilo era baseado no meu conhecimento, em tudo que eu já tinha lido, até na minha área de formação, que é a área da saúde, pelo resultado dos exames. Eu dentro de mim, naquele momento, até por conta de todo o histórico do: "Ah, você não vai engravidar nunca", e ter engravidado, eu criei aquela esperança. Falei: "Ah, o que são esses exames perto de quem já ouviu do médico você nunca vai engravidar, e eu engravidei, então tá tudo bem". E aí, eu lembro que eu liguei, marquei a consulta, e naqueles 3 próximos dias, eu lembro que eu comentei com a minha irmã, e aí eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim: "Você quer que eu vá com você ao médico?". E aí eu falava: "Não, não precisa". E aí eu lembro que eu falava isso e dentro de mim eu falava assim: "Eu tenho que ir sozinha, porque eu tenho que ser forte pra ouvir o que eu vou ouvir, para o positivo e para o negativo". E aí eu lembro que eu fiquei angustiada terrivelmente naqueles dias, porque era um misto de: eu vou ouvir: "Você está grávida", e eu vou ouvir: "Você menopausou e já era, E acabou". você tem uma característica, você intelectualiza demais, você pensa demais. Você, a gente fala que você, o seu tipo de floral é o white chestnut, É, para aquelas pessoas que têm tormento mental. E é. você também é uma pessoa de atitude. Eu estou te expondo aqui no nosso podcast, mas eu te conheço, Aham. né? Você tem atitude, você vai lá, você resolve, Sim, né? E fica desesperada quando não consegue resolver, porque você tem que estar no controle. é. Você é uma mulher de atitude e eu tenho muita admiração por você. Porém, você, eu sei que você até trata isso na terapia, Muito. do entendimento de como agir e entender quando você não está no controle, porque a É. gente não está no controle de Não, tudo, eu não sabia o né. que eu ia ouvir. E eu imaginava as 2 situações, e como eu deveria agir, mas, né, fala na teoria. E como foi receber a notícia do médico? Foi terrível, É porque mesmo? ele pegou os exames e o mais engraçado é que eu cheguei já dando meu diagnóstico. "Olha, meus exames deram assim, mas eu não". Aí eu lembro até hoje que ele fez assim: "Jamile, você é muito engraçada, o médico aqui é eu ou você?". Aí eu falei: "Não, então é que eu tô enjoada, então eu já queria pedido de beta-HCG", e ele: "Respira, Existia ainda uma calma", ponta de em esperança. mim existia, por conta dos sintomas. E aí Porque eu acho que a cabeça ainda não tinha processado que com 36 anos você entrou na é. menopausa, gente. É E terrível. aí voltou toda aquela questão lá atrás, os tratamentos médicos para tentar engravidar, os resultados negativos, Aí voltou tudo. tudo. Toda E essa é isso, história. nesses 5 anos eu fiquei muito tranquila, porque eu não era: "Ah, eu já tenho uma filha, eu nem sei se eu quero outra realmente, se eu quero outro filho", mas quando você, sabe que você pode ouvir do "você não pode", uma coisa é você não querer, e outra é você não pode. O não pode, E você me tem certa aterrorizava. e você tem certo, dificuldade de aceitar algumas coisas, né. Você Total. também tem esse lance do Holly, que é o floral da aceitação. É, E aí o teu médico te deu o diagnóstico, deu. Ele começou a olhar os bateu o exames. martelo. Não, ele começou a olhar os exames e falou assim: "Olha, eu poderia te dizer que você tá entrando, que não, você está menopausada. Acabou, encerrou". Ele falou: "Já vou te adiantar", ele falou: "Tudo isso que você tá me dizendo, esses sintomas", ele falou: "Tudo em você vai ser mais difícil". Por quê? Porque você é muito jovem, é uma menopausa precoce. Ele falou: "A gente já sabia dessa possibilidade, mas não tão jovem". Ele falou: "Então tudo vai ser muito confuso, né, porque, o biológico, o emocional, tudo vai ser mais complicado". Ele falou: "Tudo isso que você está sentindo, vai se agravar,
e a gente vai ver, porque não se dava para falar em reposição hormonal, eu era muito nova, e aí, tinha que partir sempre para um lado mais natural, Óleo essencial de gerânio é legal e também eu para essa e reposição. o mais engraçado é que até aquele momento eu era totalmente, não era contra, acho que essa não é a palavra, mas eu era muito prática. Sim, Vamos usar vamos para nada de homeopatia, nada do natural é. que demora muito, eu quero Farmacêutica tudo que para trabalha amanhã. com drogaria, né, Pois é. é normal. Não, nós vamos tomar tudo que resolva o problema. E aí ele falou para mim: "Não, não dá. Você é muito nova, vai te atrapalhar. Vamos". E aí eu: "Tá". E aí eu lembro que ele me deu uma fórmula, eu falei: "Meu De Deus". reposição hormonal? De uma forma mais natural. A princípio, só para aquele mal-estar do fogaço, Era mais o fogaço que você é, sentia? e o mal-estar de manhã. Eu acordava enjoada e assim, a minha se você falar: "Qual é a refeição que você mais gosta de fazer no dia?", é o café da manhã. Então aquilo, mexia muito com o meu emocional, de acordar, não conseguir tomar café, que era a minha refeição preferida. Eu sempre gostei dos cafés da manhã aos fins de semana, com a família, e aí eu estava sempre enjoada, irritadíssima, muito irritada. Ô E Jean, e é engraçado, né, porque você entrou na frustração que não teve o seu segundo filho, aí você casou com o Chico, que tem um filho, e você ganhou um filho, ganhei né, então total. de repente você Os deu para caminhos que a vida Manu toma. o irmão que ela tanto queria, porque eu sei que eles se dão muito bem, Sim, né. super, graças a Então, de Deus. novo, a gente faz planos, E Deus Deus vai lá e vem resolve, é, né. Às exatamente. vezes não pelos caminhos que a gente quer, mas ele Mas de uma resolve do jeito maneira dele, e é aí sempre o vem. melhor, né, a gente que não tem Porque depois paciência, melhora. E aí melhora. hoje você está com quantos anos? 41. E aí você continua sentindo esses sintomas, continua fazendo reposição? Eles são muito de período, de épocas, né. Às vezes melhora o humor e vem mais o focaço, às vezes melhora uma coisa, e aí vem mais angústia. Eu até um tempo atrás, eu fui para o meu médico e falei para ele: "Tem alguma coisa muito errada comigo, porque agora o calor, ele vem acompanhado de uma angústia. Parece que eu sinto uma tristeza e a tristeza vem o calor. Tem alguma ligação?". Aí eu lembro que eu falei: "Eu quero um psiquiatra". Ele deu risada e falou assim: "Mas é isso". É, porque com tudo isso, com todas essas questões que a menopausa trouxe para você, existe a vida ao teu redor. Você Sim, trabalha, você tem uma estudou, filha você tem uma filha, você é esposa, né, você tem amigos. Então, tem todos os outros papéis que você sim, quer, assumir, que você sim, tem que assumir, obviamente, e uhum, mais tudo isso, né, porque isso é um água a mais, porque você só não sim. vive isso. E assim, dorme muito mal, e hoje até é muito visto isso, né, para você ter uma qualidade de vida, você tem que dormir bem. E aí eu sempre fui muito contra: "Ai, eu não vou tomar medicação para dormir, eu não quero induzir o sono". Então eu sempre fico tentando ali, então assim, dorme mal, aí acorda com mau humor, já acorda cansada, você tem todo um dia É um pela desafio, frente. né? É um É um desafio, desafio. essa é a palavra, é um desafio diário, diário. Viver é um desafio. Agora, ser mulher é mais desafiador É. ainda. E fica nessa balança, né, períodos. Às vezes melhora, aí às vezes volta, aí tem que repetir os exames, aí é porque os hormônios, eles ainda não se estabilizaram ainda. Segundo o meu médico, até eu chegar na idade fisiológica mesmo, que eu deveria ter menopausado, é assim, é mais difícil de controlar. Ah, é? Então, já aconteceu de eu estar bem mal, fazer exame, a testosterona tá zerada. Aí chegou um período de vou ao médico, ai meu cabelo tá caindo muito, a testosterona, vum, lá em cima. Então sempre tá ali. Eu eu comecei a entrar na menopausa com 47, 48 anos. Só que eu tive uma história muito diferente da sua. Eu nunca tive cólica, sangrava Uhum. pouco, então minha menstruação nunca me atrapalhou, nunca passei vergonha porque saiu muito sangue, manchou a Isso calcinha, é nada tudo isso era disso. rotina pra mim. Tudo para mim era perfeito. E eu me lembro que quando começou a ficar meio esquisito, eu nem senti falta, mas os calores foram. É. E eu me lembro que quando eu fui no médico, vamos procurar o melhor médico. E eu estava começando um relacionamento
meu marido agora, e eu lembro que o médico fez assim: olhando meus exames, você tá na menopausa. Como assim? É, seu útero tá secando tudo. Eu nunca vou esquecer. E eles são Tá práticos, né? secando. Eu falei: "Secando?" "É, envelhecimento, secando". É. E eu nossa, só que eu fingi que não era comigo. E aí eu fui levando, eu entrei na negação, diz que quando a gente tem o trauma, algumas pessoas não aceitam, Aham. outras, fingem que não é com elas, negam, É. né. E eu O entrei na negação. o meu Terrível acho que isso, pela foi questão terrível. da idade mesmo, de ser muito jovem, eu lembro até hoje que eu fui do médico até minha casa chorando, porque vem muitos questionamentos, como mulher, tudo que eu tinha lido, tudo que eu sabia, "Ai, muda o libido". Eu falava: "Meu Deus, eu tenho 36 anos, como que eu vou falar pra Manu? Você nunca vai ter". Olha as coisas que eu trabalhei, eu fui, você se questiona muito, né, a gente se cobra muito. Eu me cobrei muito naquele momento, como mulher. Parece que, a fertilidade, eu era infértil. Meu Deus do céu, eu não vou mais gerar ninguém. E estava tudo bem, eu já tinha gerado, mas naquele momento eu não conseguia ver isso. Eu agradecia muito por ter tido uma filha, mas eu me desesperei, eu entrei em choque, me fez muito Engraçado, né? mal. O Bá dizia que cada pessoa é única no jeito de agir. É, Quando eu tive o primeiro filho, eu falei para o médico: "Pode tirar meu útero que eu não quero mais saber". Ele falou: "O quê?" Eu já estava tranquila que eu já tinha cumprido a minha obrigação com a sociedade. exatamente. Cada pessoa é única no seu jeito de É. agir, pensar e abraçar o seu Quem sofrimento. me conhece, a minha irmã uma vez falou pra mim, falou, "Você sofreu menos quando o médico disse pra você: 'Você não vai poder ser mãe'. Você sofreu, claro, mas acho que aquilo era tão trabalhado dentro de mim, que eu já era preparada pra ouvir, que quando eu ouvi lá na frente: 'Olha, acabou pra você, sua chance passou, você menopausou', parece que eu sofri mais, muito mais, porque eu acho que aí morreu as Ô esperanças, não". Jean, dá uma dica para esses 5% de mulheres como você que fazem parte da menopausa precoce, dá uma dica para elas de como elas têm que agir, sabe. O que que você diria para a Jamile, de 25 anos, que Que agora que está com 41, né. que o Que tempo recado é o tempo? O tempo, a maturidade, que tá tudo bem, é é incrível. Depois que eu entendi, aceitei, até porque não tinha, né, opções, era aceitar e pronto, eu vivi a minha melhor fase, como mulher, sexualmente falando, emocionalmente, eu me encontrei. Eu estava tudo bem, eu não tinha mais, até por conta de todo o histórico da endometriose, das cólicas, das dores, tudo isso acabou, foi embora. Então, eu o que eu o recado que eu falo, que eu diria para ela, vai passar e vai ser melhor, vai ser um período, porque 90%, né, das que menopausam precoce, é porque tem já um diagnóstico, um histórico de problemas, né, ginecológicos que já vêm. E acaba, todos eles acabam, finaliza. Então, assim, Ainda tem esperança. eu me encontrei aos 38 anos na minha melhor fase. Que bom. Jamile, obrigada de Passou, compartilhar com a gente toda imagina. essa tua história linda, com um final feliz, que é Sim, só o começo, né. né. E aí, eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, @florais e aromas, e a nossa página, @pomanderzinho oficial, que conversa com as crianças também. Muito obrigada.